Unicef 10 minutinhos. Eita! Então, eu vou aproveitar bem esses 10 minutos, tá? Eu quero primeiro saudar essa mesa, agradecer a Juan e a Shahin, com quem eu tenho dialogado nos últimos dias, o convite de estar aqui, parabenizar o professor, parabenizar todos os pesquisadores envolvidos no estudo. E eu quero saudar a todos, a todas, todos e todos que estão aqui, reverenciando Conceição Evaristo, se sintam abraçados no meu reconhecimento ao privilégio e à honra de estar diante da sua presença e de poder viver num ambiente em que o seu pensamento, a sua existência, a sua filosofia, de tudo que não dá para, digamos assim, escolher um fragmento da sua pessoa. Toda a sua pessoa, toda a sua personalidade representa, e me honra muito estar aqui diante falando para essa audiência, mas querendo abraçar a audiência por meio de um abraço e um axé e uma bênção a ti. Viu? Saiba disso enormemente. É um prazer. Bom, eu estou aqui, quero também falar que eu estou aqui representando o que eu chamo de... Eu sou uma pedrinha num grande mosaico, né? Porque eu sou um combo perfeito. E aí eu não estou sozinho, eu estou com o Nando Zambia, e eu vou falar dele aqui daqui a pouco. Por que eu falei que eu sou uma pedrinha no mosaico? Porque eu sou uma mulher preta, gorda, lésbica, negra, macumbeira, do interior do estado da Bahia. Eu sou o combo perfeito da diversidade e do ódio causado por todas essas dissidências que, enfim, a gente viu ser jogado para fora com a assunção do antigo governo. Então, e eu tenho orgulho desse combo perfeito. E aqui agora, nesse momento, eu estou... Como meu irmão fala, sou o fenômeno da coisa. Porque os elaboradores de pensamento, das pesquisas e tudo mais, eu sou... Aqui recebeu, digamos assim, as ações causadas pelos estudos e pelas leis construídas e pela cultura, pela política pública que entendeu que não dá para falar de cultura sem levar em consideração quem faz a cultura. E quem faz a cultura não está em gabinete. Pode até estar, porque a gente estuda, né? Aí vai ali, vai acolá. Mas eu falo quem está na terra, quem está no território, quem está no lugar. Então, eu falo desses vários lugares que eu, trazendo a Denise Carrascosa para a conversa, dessa minha possibilidade de diversos lugares de existência, eu reúno esses vários lugares para poder falar aqui hoje. E eu falo que eu estou em dupla porque eu estou aqui como pesquisadora, como acadêmica, mas como artista, principalmente, como artista do teatro, como artista negra do interior do estado da Bahia, e também como representante de um Ilê Axé, de uma comunidade de terreiro, que e aí entra meu grande parceiro aqui, Nando Zambia, também um ponto de cultura. E aí o Oialadeinã, ponto de cultura, é coordenado por Nando Zambia. Eu faço uma direção mais artística desse espaço e religiosa também. Aí me perguntaram, fale sobre o Iaquequerê. Iaquequerê é mãe pequena. A palavra Iaquequerê vem do Iorubá, mãe pequena, Iaquequerê, mãe pequena, que no caso do candomblé eu sempre uso o jargão do teatro que todo mundo saca o que é. Eu sou a diretora assistente da Mãe de Santo. Ninguém tem dúvida quando eu falo assim. Então, como diretora assistente da Yalorixá, quando ela se ausenta por algum motivo, eu assumo a liderança da casa e as orientações, mas divido com ela responsabilidades litúrgicas, responsabilidades administrativas e por aí vai. Bom, eu queria... o que me trouxe a esse momento aqui, essa troca, esses 10 minutinhos que eu disse que eu quero aproveitar bem, são 2 pontos abordados na conversa que tive com o Juan. Cadê o Juan? Com o Juan, o prazer que a gente se teve de se conhecer, no caso da entrevista, pensando nessa pesquisa.
em que ele me faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: qual é a importância de um ponto de cultura numa cidade como Alagoinhas? E a segunda pergunta é: como o Oialadeinã consegue ter de forma tão trançada, né, entrançada, tramada, essa relação entre a cultura, e aí trazendo como representação dessa cultura a religiosidade, a religiosidade do candomblé e a arte. E, bom, primeiro respondendo essa pergunta do Juan, eu trago uma fala que eu fiz quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia no curso de direção teatral. Eu cheguei em Salvador e a maioria das pessoas que eu conheci dentro da escola de teatro e em Salvador não eram soteropolitanas. Elas eram do interior do estado. As pessoas assim que, sei lá, fizeram a história daquele lugar, tipo Arildo Deda, era do interior de Sergipe. Aí, sei lá, uma quantidade de outros atores mais velhos. Estou falando dos mais velhos que estavam ali naquele espaço. Aí, numa possibilidade de fala dentro da escola, eu falei assim: é importante que os grandes centros, as famosas capitais, compreendam que o que eles chamam de interior, e que eu tenho muito prazer em dizer que é interior, porque eu dei a esse interior uma outra conotação, é quem irriga o que eles estão chamando de centro. Então, pensando em São Paulo, quem faz São Paulo não é apenas o paulista que aqui nasceu, mas é principalmente o nordestino que de lá veio para cá e que, com todos os seus pensamentos, contribuições, potencializou e auxiliou no processo de fazer dessa cidade quem ela é. E olha que eu estou falando do Nordeste, aí você pode pensar nos outros países, outros lugares. E por que eu falei isso? Porque o ponto de cultura no interior do estado, ele faz a função, para mim, que eu chamo de maior potência, que é transformar aquela localidade, aquele espaço, aquele recorte de território num farol. Num farol para a sua comunidade, e um farol com luz reversa, né? Uma luz que pode conseguir girar em 360 graus. Um farol que ilumina do território para aquela comunidade e que recebe a luz daquela comunidade para dentro de si. Então, um ponto de cultura no interior do estado é a possibilidade de manter acesa e em processo de irradiação as nossas identidades múltiplas, as nossas contribuições, as nossas construções culturais que reverberam no modo como somos, como pensamos, como criamos, como nos alimentamos, como nos vestimos e como nos expressamos esteticamente. O ponto de cultura, e eu chamo de farol, porque ele quase que coloca uma bandeirinha ali de dizer assim: pode chegar. Aqui você traz e você leva. E isso sem o peso do capital nisso, mas com o capital envolvido. Então, para uma cidade como Alagoinhas, e para nós que somos uma comunidade de terreiro instalada lá há tanto tempo, e que já dialoga organicamente com aquela comunidade, e foi muito isso que eu falei para o Juan, do como era muito interessante pensar que o Oialadeinã é um terreiro de candomblé, ilhado com famílias evangélicas por todos os lados, mas que, de tanto que a gente está ali, e de tanto que a gente faz, de tanto que a gente cultura, de tanto que a gente está ali, que mesmo a diferença e a divergência religiosa não impediu o reconhecimento daquela comunidade a Yalorixá, Mãe Rosa de Oiá, nossa matriarca, quem eu estou aqui representando duplamente como Iaquequerê e como filha dela, em todas as instâncias, né? É tanto que, quando nós sofremos um ataque de ódio religioso, a própria comunidade do entorno começou a apontar e contar quem era para poder ajudar a resolver a questão. Então, esse farol, ele é um farol de reconhecimentos e de espelhamentos. E o ponto de cultura representa mais do que só recurso para poder fazer ou mídia para se divulgar. É a legitimação, o reconhecimento que dá saúde, que nutre, o reconhecimento que faz
quem faz ter orgulho de fazer e querer continuar fazendo o que faz. Então, não sei se me fiz entender, mas foi o que eu disse para o Juan e que eu queria partilhar aqui. E com relação à arte, eu como uma diretora de teatro, dramaturga, roteirista, enfim, vai lá, multiartista aí fazendo um monte de coisa, compreendi o candomblé como a minha matriz e motriz de criação. Eu sou uma mulher de axé, me iniciei muito cedo no candomblé, eu tinha 17 anos, minha mãe é Yalorixá, minha avó é Yalorixá, passei a infância brincando no terreiro e eu era a criança que brincava de candomblé. A criança que amarrava a toalha na cabeça e fazia um torço, a criança que colocava o pano na cabeça e imitava o molu, a criança que botava a saia e era oiá. Isso faz parte da minha infância e são memórias vivas e que são memórias vivas na mente de muita criança e que parece que é exceção. Mas nós somos uma maioria tão grande, como é que as nossas memórias podem ser exceção? Então, eu entendi que era importante colocar no espaço da mídia uma versão do que a gente é. Por que eu falo de uma versão? Porque todas as vezes que eu via no espaço da mídia, no espaço midiático, o candomblé sendo... Eu vou me ater apenas ao candomblé, mas, enfim, a cultura negra, mas usando como exemplo o candomblé em espaço de expressão, eu sempre via como núcleo cômico da novela, do filme, seja do que for, ou sempre como o espaço estranho ou como pano de fundo para a ação. E nunca como protagonista, como agente de transformação, como possibilidade de existência real. Então, eu faço o que eu chamei na minha tese de doutorado de teatro preto de candomblé, que nasce no território de comunidade terreiro Oyala Deinã, por meio do Núcleo Afro-Brasileiro Teatro da Lagoinhas Nata, que durante 20 anos eu dirigi com muito orgulho e que encerrou as suas atividades em 2019. Então, em brincar, juntar, trançar, tramar, entrançar a ética, a filosofia e a religiosidade do candomblé, a construção artística, foi poder estar em espaço de mídia sendo quem eu sou, apresentando os valores que tenho, as contribuições e as ancestralidades às quais eu herdei. E aí, dentro disso, o Oyala Deinã acaba sendo também, como eu disse, né, o ponto de cultura é esse farol com essa luz, com essa fonte de luz reversa que ilumina fora e ilumina a si próprio, onde a gente começou a ensaiar os nossos teatros pretos de candomblé. Então, o barracão do Oyala Deinã, ao mesmo tempo que ele é o espaço sagrado da reverência aos orixás, aos inquices, aos woduns, aos caboclos, aos hereis, às entidades, é também palco de teatro. E eu trago para a conversa o Lico Turli, quando ele fala: toda ética gera uma estética. A estética é a concreção da ética. Então, se a minha ética é o candomblé, a minha estética precisa espelhar, emular, iluminar, irradiar o que é essa ética. Então, fazer, dentro do espaço do Ladeinã, também teatro, além de falar, né, além da gente poder colocar as nossas narrativas em espaço de troca e de reverberação, é o que a Viola Davis chama de tomar posse do seu passado. Então, hoje eu estou aqui sentada, podendo falar desses assuntos, podendo falar da importância das leis voltadas à cultura, que levam em consideração a cultura na sua raiz mais profunda, nos fazedores que estão lá, nem sabem da existência, por exemplo, da lei, mas que são fazedores dessa cultura, porque eu estou tomando posse do meu passado e, conforme eu posso ser farol, eu quero poder iluminar e ser iluminada por ele. E eu penso que esse momento dessa troca também faz parte dessa tomada de posse. Então, agradeço enormemente a possibilidade de estar aqui, revendo pessoas queridas que faz tempo que eu não vejo, que eu não troco ideia. Pessoal do Itaú, que eu tenho um carinho, a gente tem uma troca afetuosa muito legal.
e feliz porque há muito que se lutar, mas também a gente já venceu algumas coisinhas e aí deu mais gana, a gente vai continuar berrando, batendo, arrombando porta, entrando, mudando, empretecendo as coisas ou aterrando aquilo que, de repente, ficou muito no ar. Obrigado, gente. Bom dia.